Tá, antes da gente começar, então, eu tenho que fazer uma pergunta para vocês. Quem estava na aula de terça já respondeu, mas, né, não custa fazer de volta, já que eu não botei aquela aula na internet. A gente tem que montar o planejamento esse final de semana o terceiro planejamento emergencial, por conta da pandemia, né? Aí a Secretaria da Educação deixou a gente organizar um planejamento onde a gente possa resgatar alguns conteúdos que os alunos acham que seja necessário, assim. Aí eu estou perguntando para todo mundo que eu estou dando aula se tem algum conteúdo que a gente viu durante esse tempo que a gente está fora da sala de aula que vocês sentem necessidade de revisitar. Se ficou alguma coisa não muito clara, algo do tipo. Não? Eu não sei. Tu não sabe ainda? Se sim ou se não? Tá. Para a Vitória, então tá tranquilo? Para a Larissa? Esse conteúdo que a gente vai revisar agora, das funções inorgânicas, tu disse? Eu não entendi. Eu tô olhando as páginas para ver se tem alguma coisa. A Giovana, tem algum conteúdo aí que precisa revisitar? Hã? Algum conteúdo que tu não entendeu direito, que precisa dar uma revisada ou não? Acho que até agora não. Até agora não? Foi só o conteúdo Oi, Laís. que você passou. O conteúdo que você passou recente, sabe? Que eu tinha perdido algumas aulas vídeos, daí eu tô fazendo as atividades assim, mas com as aulas no YouTube, assim, pra tentar entender. Mas tá te ajudando as aulas gravadas? Mais ou menos. Eu acho que é melhor na sala de aula, mas eu tô entendendo, eu tô tentando estudar. Mas essa parte aí de ácido, óxido, base, sal? Sim. Mas essas partes. A gente vai revisar, então, essa parte do capítulo, e aí tu aproveita nas questões já para ir tirando tuas dúvidas. Daí, se ficar alguma coisa no final da aula que tu ainda não tá 100%, aí tu me manda um comentário lá no Google, no privado, ou no WhatsApp, sei lá, e daí a gente retoma na próxima aula junto, tá bom? Tá, obrigada. O Wesley também, se lembrar de alguma coisa depois e quiser mandar, fica à vontade, tá? Para a galera que está vendo essa aula gravada, então, espero que esteja assistindo, pelo menos, né, já que não veio na aula. Se tiver também alguma dúvida aí que queira tirar, estou à disposição, só mandar uma mensagem lá para a gente fazer uma aula na terça-feira, então, para rever todos esses conteúdos que possam ter ficado incompletos. E aí a gente segue adiante, tá? Vamos lá, então. Só para avisar vocês, no próximo conteúdo que a gente veria, não sei se vocês chegaram a ver o próximo capítulo, né, do volume 2, é genética, certo? Então, a gente vai ter que ver certinho, eu vou conversar com a Ariela, que é a orientadora pedagógica, para a gente pular esse conteúdo e começar o conteúdo da outra apostila. Só que daí, obviamente, eu vou mandar para vocês um PDF com os prints da apostila, já que vocês não receberam ela ainda, tá? Aí eu vou fazer um bem bolado, mas eu vou conversar com ela primeiro para ver se fica tudo ok, para a gente não revisitar um conteúdo que a gente acabou de ver, né? Ano passado, bem no final do ano, a gente viu genética, então, para não ficar saturado, beleza? Então, eu vou aproveitar a aula de hoje, então, só para a gente fazer a revisão de todas as questões da semana passada, tá? Caso alguém aí não tenha ainda ficado muito claro, eu tentei fazer de uma maneira um pouquinho mais organizada. Então, vamos repetir todas as questões, tá? Aqui na primeira questão, então, estava pedindo, né, para vocês identificarem qual das fórmulas abaixo é prevista para o composto formado por átomos de fósforo e de flúor,
considerando o número de elétrons na camada de valência de cada átomo. Eu coloquei, então, aqui embaixo as organizações, as fórmulas que estavam aqui, respeitando, então, o número de elétrons na última camada, né? Fazendo a distribuição eletrônica do fósforo e do flúor, vocês vão perceber que o fósforo vai ter 5 elétrons na camada de valência e o flúor vai ter apenas 1, tá? Só fazer a distribuição vai ficar 2 na camada K, 8 na camada L e 5 na camada M, no fósforo. E no flúor vai ficar 2. Depois vai ficar... Oxi, será que eu fiz alguma coisa errada? Era 2 e 7. É, né? É, não é? Olha lá a tabela periódica de vocês, por favor. Agora eu fiquei confusa. Cadê essa tabela? É de qual, professora? Do flúor. Ah, o flúor. É 9, não é? 9, tá certo? Aqui, né? 9, 2, 7. É, Então, o 9 e o fósforo é 15. Tá, então o que será que eu fiz de errado? Pera, deixa eu pensar. Tá, é óbvio, né? Eu esqueci de botar os pontos do flúor. Foi isso que eu fiz errado, tá? Porque eu coloquei e depois eu apaguei. Pois é, porque ali só tem um ponto, né? Como se ele só tivesse um átomo na última camada. É porque eu copiei e colei. E eu devo ter apertado um delete sem querer, tá? É 7, me desculpem, gente. Tá. É 7 das melhores famílias. Por que eu tô Sim. falando? Eu tenho no meu caderno aqui. Deixa eu ver se eu consigo arrumar aqui para vocês conseguirem visualizar para ficar melhor. Me desculpa, gente. Acontece, né? O professor também não fica muito bem, às vezes, na loucura. Oi. Eu mandei mensagem no grupo falando da aula. Tem alguém ali que falou que vai almoçar agora. Oxi! Ok, tudo bem. Bom apetite. Fala para vir assistir a aula igual, para almoçar e botar a aula lá do ladinho. Eu não sei o que eu fiz nesse dia que eu fiz a aula de vocês. Eu tava com dor de dente, então pode ser isso. Fiquei louca. Mas enfim, né? Tá. Depois eu arrumo para mandar para vocês, então, esse... O P fica com 5 e o F fica com 7. Isso, tá? Uhum. Eu arrumei o primeiro, depois eu arrumo o resto, tá bom? Dá pra ver que tem 7, né? 2, 4, 6, 7, isso. Isso, só faz um ali para usar de exemplo, já tá ótimo. Isso, beleza. Deu um bug total no meu negócio, que eu não sei o que aconteceu, mas depois eu resolvo. Tá, beleza. Então, vamos fazer a primeira alternativa ali para ver se funciona, né? Tá dizendo, então, que tem uma ligação entre o fósforo e o flúor. Uma ligação apenas, certo? Se a gente ligar, então, um elétron do fósforo com um elétron do flúor, a gente tem que fazer as contas, certo? Eu vou ter 2, 4, 6 elétrons para o fósforo, beleza? E 8 para o flúor, certo? Certo. Ah, não. Sim. Alguém tá perdido? Eu. Vamos lá. Vamos usar nosso bloquinho de sempre. Uma caneta. Tá. O fósforo, então, tem 5 elétrons na última camada, certo? Certo. Ó. 5, 2, 4, 5. E o flúor, 7. Beleza?
Ali na primeira alternativa está dando, então, uma ligação entre os dois, que seria isso aqui, certo? Uma ligação apenas. Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6 elétrons para o fósforo. Certo. Vamos contar para o flúor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Então, o flúor está estável, mas o fósforo não. Então, a Exato. letra A não pode ser a nossa alternativa, certo? Porque Certo. nesse caso ali da fórmula que está pedindo, os dois átomos têm que estar estáveis. Nesse caso, a gente só tem um deles estável. Beleza? Beleza. Beleza. A segunda alternativa, então... Tá, beleza. A segunda alternativa, então, liga esse átomo de flúor a 2 do fósforo. Eu não estou enxergando muito bem aqui. É 2 ou 3, galera? Ele liga um de flúor em 2 fósforos. Não, mas essa ligação aqui é dupla ou é tripla? Tripla. Tá parecendo tripla, né? Tripla. Tripla. Beleza. Vamos lá, então. Pensem comigo. Se o flúor... Observem que é essa situação aqui, só que nesse flúor vai ter mais 3 ligações, certo? É a mesma coisa, é um fósforo, um flúor, vai ter outro fósforo. Se esse flúor já está estável, ele não pode fazer mais ligações. Nenhuma, nem duas, nem três. Certo? Se ele fizer mais ligações, ele vai atingir um número excedente de elétrons que podem ficar na camada de valência, que é 8, para ele estar estável. Então, a segunda não pode acontecer, tá? Porque o flúor já está estável nessa organização. Ok? Ok. Beleza. A terceira, então, na letra C. Eu tenho um flúor ligado a um fósforo, que é essa situação aqui, normal, de boa. O flúor está estável, o fósforo não. E esse fósforo vai se ligar 3 vezes com outro flúor. Eu vou fazer embaixo daí, tá? 1, 2, 3, 4, 5. Ligou aqui uma vez. Nossa, vai ficar uma nhaca isso que vocês vão ficar muito... Deixa eu arrumar. Não vai dar certo. E esse fósforo... Oi? Tipo, se a gente for raciocinar, não vai dar, porque na A já dá 8 Exatamente. elétrons na última camada do flúor. Então, se a gente colocar mais um fósforo, vai ficar 9. Aí, ó. Aí, Olha lá. Aqui tá a ligação, ó. Nós temos o flúor, tá ligado no fósforo, certo? Um flúor ligado no fósforo, com 2, 4, 6, 8 elétrons, certo? Ok até aqui? sim, sim. Beleza. O fósforo, então, tem 2, 3, 4, 5, 6. Com esse elétron daqui, 6. Se ele fizer uma ligação tripla, ele vai ficar com 7, 8, 9. Não pode. Assim como o flúor, que já tem 7, fazendo então 3 ligações, vai ficar com 8, 9, 10. Tá bom? Então, essa também vai exceder o número de elétrons permitidos na camada de valência para atingir a estabilidade. Então, a letra C também não é a nossa resposta. Tá bom? Ok. Beleza. Vamos para a letra D. Acho que eu vou colocar as fotos desse negócio aqui que vai ficar melhor do que aquele negócio que eu fiz ali. Vamos botar lá. Eu tenho o flúor, então, com 7. O fósforo, com 5.
Outro flúor com 7. E outro flúor aqui embaixo também com 7. Então, vamos lá. Cada flúor se liga uma vez com o fósforo. Ficando assim, então. Tá dando para ver assim? Tá focando? Vamos lá, então. Vamos contar aqui. Flúor, então. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá estável. Esse outro flúor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Também tá estável. Este outro flúor aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Também está estável. Agora vamos para o fósforo. Fósforo tem 1, 2, 3, 5, 2 aqui em cima, né? 6, 7, 8. Todos, então, os átomos envolvidos nesse tipo de ligação estão estáveis. Certo? Então, essa é a nossa resposta correta. Para um fósforo, eu preciso de 3 flúor. Beleza? Certo. Eu vou colocar essas fotinhas que eu acho que fica melhor do que aquilo que eu fiz ali. Depois no slide para vocês puderem observar. Vamos tentar só a última aqui para vocês verem porque que não pode ser. A última tá fazendo o contrário. Então, no meio eu tenho um átomo de flúor, certo? E ligando, então, em cada extremidade com um fósforo, que são 5. Vamos lá, então. Eu ligo um em cada extremidade. Obtendo isso aqui. Certo? Se vocês contarem, vai faltar elétron para o fósforo, ó. 2, 4, 6. Não está estável. Nenhum deles vai estar estável. 2, 4, 6. 2, 4, 6. E o flúor vai estar com elétrons a mais. Ele vai ter, então, aqui 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá? Então, também não pode ser essa opção aqui. Então, só pode ser a letra... O que deu? Não, tu vê? Ah, tá. Então, não pode ser. Deixa eu apagar isso aqui, depois eu coloco essas imagens ali que eu fiz, que vai ficar melhor para vocês visualizarem. Certo? Professora, Então, oi? tu gostaria de ver a mensagem quando tá apresentando a tela? Oi? Tu consegue ver a mensagem quando tá apresentando a tela? Consigo. Às vezes eu esqueço de ler, mas eu consigo. Tu mandou alguma mensagem? Não, é que o professor falou que não dá para ver quando ele tá apresentando a tela. Professor de história. É que eu apresento a tela pela metade. No meu computador fica só um pedacinho do slide. Por isso que às vezes eu não enxergo. Fica bem pequenininho. Aí eu consigo ver o que vocês estão escrevendo. Se eu tentar apresentar grande, não dá, por exemplo. Tá, vocês me perdoem pelo erro ali do flúor. Eu não sei o que aconteceu. Tá? Mas eu vou arrumar no slide. Com esses papéis aqui que fica melhor. E mando para vocês depois o slide certinho. Vamos continuar, então. Na segunda pergunta... Na primeira ficou alguma dúvida? Não. Não? Beleza. Vamos lá, então. X e Z são elementos químicos com números atômicos 20 e 35, respectivamente. A ligação ocorrerá entre X e Z e a fórmula química do composto formado são... Vamos lá. A gente tem, então, X, certo? Com 20 elétrons, beleza? E o Z com 35. A primeira
coisa que a gente tem que fazer é a distribuição eletrônica, certo? Na camada K, cabem quantos elétrons? 2. Ok. Na camada L? 8. Galera? 8. Ok. Depois? 2. 282? Não, acho que é 8 também, de novo. 8 de volta e por último? 2. Show, beleza. 2, 8, Para o 8, 2. É isso? Isso, 2882, beleza. Para o Z35 agora, primeira camada, 2. segunda camada, 8. 8. terceira camada, 18. 18, e a última camada, 7. 7. Muito bem, deixa eu mostrar aqui para vocês, então. Opa, cadê meu marca-texto? Então, nós temos aqui, ó. A distribuição eletrônica do X, com 2 elétrons na última camada, e a do Z, com 7 elétrons na última camada. Então, tá escrito aqui, né, para vocês observarem. X na camada de valência, 2 elétrons, e o Y na camada de valência, 7 elétrons. Aí eu pergunto para vocês agora. Eu tenho 2 elétrons, eu tenho 7 elétrons, tá? Beleza? Beleza. Beleza. É mais provável que aconteça uma ligação iônica ou uma ligação covalente? Iônica. Iônica por quê? Porque o Z tá mais... Tá, ele vai doar e o... Não, o Z vai receber e o X vai doar. Tá. Então, eles estão mais propensos a fazer, então, o doar e receber elétrons do que compartilhar. Exatamente. Beleza. Tá, concordo com vocês, então. Seguindo. Se eu tenho 2 elétrons para serem doados, como fica a fórmula molecular desse composto? XZ2. XZ2. Isso nos dá, então, a letra A. Muito bem. Tem alguém aí perdido? Confuso? Sem entender o que tá rolando? Ou tá suave? Suave, galera? Beleza. Suave. Suave na nave. Show. Beleza. Continuando, então. Algumas informações sobre 2 elementos químicos são apresentadas ao lado. Saúde, então. Considerando os dados apresentados, é correto afirmar que o cálcio e o cloro. Vamos lá. Então, está dando lá o número atômico do cálcio e do cloro, tá? Que é 20 e 17, respectivamente. Fazendo, então, a distribuição eletrônica, a gente vai ter a do 20, a gente acabou de fazer, do cálcio, né? Vai dar 2882, que é essa daqui, para dar 20. 2882. Acabamos de fazer. E a do cloro, então, vou fazer aqui embaixo. Fica assim, né? 287. Que dá 17 no total. Beleza. Então, temos aqui essas duas organizações. Vamos lá. Olhando isso daqui e levando em consideração que é muito parecido com essa que a gente acabou de resolver, a primeira letra diz que formam ligações covalentes.
A gente sabe que para acontecer compartilhamento de elétrons, geralmente acontece com átomos que têm 3 ou 4 elétrons na última camada, certo? Com 5 pode acontecer, né? A gente está falando de 2 elétrons e de 7, então só pode ser uma ligação iônica. Então a letra A está errada. Letra B. São do mesmo período da tabela periódica. Vamos lá. Vocês têm que pegar a tabela periódica e ver se elas estão na mesma linha horizontal. O cloro e o cálcio. Observem lá na tabela periódica de vocês. Não, elas não estão. Uma tá num período diferente da outra, certo? Cada uma tá numa linha. Então, também não pode ser a letra B. A letra C. Formam uma substância iônica CaCl2. Sim. Ou seja, Tá certo. eu preciso de um cálcio para 2 cloros. Essa, então, é a resposta correta, certo? Uma substância iônica, então uma ligação iônica está acontecendo, e para cada cálcio, eu vou precisar de 2 cloros. Na letra D também não pode ser, porque pertencem à mesma família da tabela periódica. Para quem não sabe, família, então, é a linha vertical, né? E elas estão, os 2 compostos também estão em linhas horizontais e verticais distintas. Então, também não pode ser família nem período, nem ligação covalente. Então, só sobra a letra C como resposta correta. Beleza? Beleza. Suave, tranquilo? Suave nada. Beleza. 4, então, vamos lá. O sal de cozinha, que é o NaCl, o ácido clorídrico, que é o HCl, e a glicose, que é C6H12O6, apresentam em suas estruturas, respectivamente, ligações do tipo. Vamos lá. Primeiro, vamos fazer a organização novamente, né, das camadas de valência ali. Primeiro passo sempre, tá? Quando falam para descobrir tipo de ligação, a gente faz primeiro a distribuição eletrônica. No caso do sódio, a gente vai ter um elétron na última camada disponível. E no caso do cloro, a gente vai ter 7. Certo? Beleza? Beleza. Então, no caso do NaCl, a ligação vai ser iônica ou covalente? Iônica. Iônica. Beleza. Um sódio vai doar o elétron, vai ficar com 8 na última camada, e o cloro também vai ficar com 8. Beleza, iônica. Na segunda, a gente tem o HCl. Cl com 7 elétrons na última camada, e o hidrogênio com 1 elétron na camada de valência. Nós sabemos que o hidrogênio é um elemento químico das 2 exceções, que é o hidrogênio e o hélio. Eles precisam de 2 elétrons na última camada para atingir a estabilidade eletrônica, certo? Levando este ponto em consideração, o HCl é uma ligação iônica ou covalente? Covalente. Covalente, muito bem. O cloro e o hidrogênio vão compartilhar um elétron e assim ambos vão ficar estáveis. Muito bem. Na glicose, então, como vocês podem observar, a gente tem é uma cadeia carbônica muito comprida, tá? São 6 carbonos ligados a 12 hidrogênios que estão ligados a 6 oxigênios. Então, eu trouxe aqui como ela é mesmo a cadeia carbônica, tá? Que é cíclica, com uma cadeia fechada aqui bem bonitinha, tá? Cada pontinho, só para mostrar para vocês, né? Cada pontinho desses tem um carbono. Ele não é representado com C, tá? Dentro da química orgânica, quando a gente vai falar de cadeias carbônicas, a gente representa o carbono só com um pontinho, quando é uma cadeia fechada. Se ela é aberta, aparece ser normal, mas se ela é fechada, aparece assim. Então, cada pontinho desse tem um carbono. Vocês podem contar que vai dar 6, tá? Os hidrogênios e os oxigênios estão representados aqui. Olhando, então, essa organização, vocês conseguem me dizer se é uma ligação iônica covalente? Covalente. Se vocês pensarem só no hidrogênio, já dá para matar, né? O hidrogênio ele não consegue fazer uma ligação que não seja covalente. Porque ele não pode doar o único elétron que ele tem e deixar de existir, né? Ele tem sempre que compartilhar o elétron.
Mas nem só por isso. Quando a gente fala de cadeia carbônica fechada, a gente está falando de compartilhamento de elétrons mesmo, tá? Que o carbono tem 4 elétrons na última camada. Então, ele está mais propenso a compartilhar do que a doar ou receber, tá? Por ter 4. Então, é covalente. Então, a nossa ordem fica iônica, covalente, covalente. Letra D de Deus. Beleza? Alguma dúvida? Não. Vocês estão achando que está mais explicado do que a aula passada? Ficou melhor assim, de entender? Sim? Beleza. Vamos lá, então. A gente está chegando na questão que deu BO semana passada. Vamos lá. 5. Análise do princípio ativo de 4 formulações encontradas num kit de primeiros socorros possibilitou explorar alguns conceitos químicos. No quadro abaixo, são observadas as substâncias analisadas associadas, respectivamente, às suas aplicações e às características químicas. Então, a gente tem lá aspirina, o sulfato ferroso, água e leite de magnésio, tá? A aspirina utilizada, então, no analgésico. Sulfato ferroso, então, é um tratamento de anemia. A água para fazer a limpeza e o leite de magnésio é contra a acidez estomacal, né? A gente já conversou, vocês devem se lembrar, quando a gente está falando de base de ácido, que a gente toma leite de magnésia para quando está com azia, vocês lembram, né? Sim. Que a azia é acidez excessiva no estômago e tal. Então, vamos lá. Vamos para as características é que são importantes. No primeiro, então, na aspirina, ela está liberando H+, em meio aquoso. Tá? Quem libera H+, em meio aquoso é ácido, base, sal ou óxido? Ácido. Ácido, beleza. Ácido. O sulfato ferroso, então, ele tem a reação, o poder de reagir e neutralizar as substâncias químicas. Quem tem o poder de fazer essa reação de neutralização? Ácido, base, sal ou óxido? Sal. Sal. Beleza. No caso da água, então, a gente tem o oxigênio como elemento mais eletronegativo. Isso significa que a gente tem um óxido, muito bem. E o leite de magnésio, então, vai liberar OH- em água. E isso é característica de Base. base, muito bem. Então, a nossa ordem fica ácido, sal, óxido e base. Vocês acertaram. Ficando, então, a letra B de bochecha como a letra correta, tá bom? Até aí estava suave, né? Na semana passada também estava suave, né? Sim. A pergunta da Discord que a gente quase se matou para responder. Vamos lá. Muitas substâncias químicas são usadas no nosso cotidiano. Alguns exemplos são dados abaixo. A gente tem, então, o ácido nítrico, que é utilizado na fabricação de explosivos, como, por exemplo, a dinamite. A gente tem o ácido carbônico, que é um dos constituintes do refrigerante e das águas gaseificadas. A gente tem o hidróxido de sódio, que é utilizado na fabricação de sabão. O hidróxido de amônio, que é utilizado na produção de fertilizantes. O nitrato de sódio, que é usado na produção de fertilizantes também e de pólvora. E, por último, mais ou menos importante, o bicarbonato de sódio, que é utilizado, então, em remédios antiácidos e extintores de incêndio, tá? Uma das coisas que a gente acaba não vendo aqui, mas vocês vão ver no ensino médio, dependendo da organização que estão as letras, vocês conseguem ter, então, o nome do composto, tá? Geralmente, quando é ácido, o H vem na frente. Vocês podem observar aqui, ó. Ácido nítrico, ácido carbônico, o H está na frente. Quando a gente está falando de um hidróxido, o OH vem na ponta, ó. E a gente começa a nomenclatura do elemento, da substância, beleza. Da substância pelo OH, tá? Hidróxido de sódio, hidróxido de amônio, tá? Quando a gente está falando, então, de outras substâncias, aqui a gente tem o nitrato, o bicarbonato também. A gente tem, dependendo do que a gente estiver fazendo, da organização que tiver os elementos químicos, a gente vai ter, então, uma possibilidade de nomenclatura diferente, tá? No caso do ácido, o H está na frente, ele vai na frente. No caso do hidróxido, o OH está no final, mas ele vai na frente também, tá?
Então, tem aí umas regrinhas de nomenclatura que vocês vão ver posteriormente aí no ensino médio. Então, aqui, para ficar mais simples, até para a gente conseguir responder, tirar nossa dúvida, eu já trouxe aqui, então, o nome desses elementos aqui, tá? Dessas substâncias químicas, beleza? Então, obviamente, né, a gente vai ter aqui, então, se esses dois têm o nome de ácido, eles pertencem a qual função inorgânica? Ácido nítrico e ácido carbônico. Qual é a função inorgânica que eles pertencem? Ácido. Obrigada. Como o próprio nome diz, ácido, né? Beleza. Os hidróxidos, então. Me deu medo agora. Os hidróxidos. Nós temos um OH. O OH é característica de qual função inorgânica? Base. Base, muito bem. E o nitrato e o bicarbonato são características. Nós temos ali características de... Vamos lá, gente. Presta atenção comigo aqui. Recapitulando. Se libera H, é ácido. Tem aqui H, ácido. Se tem OH, é base. Se tem um elemento e o oxigênio, é óxido. No nosso caso aqui, a gente não tem 2, mas sim 3. E aqui também a gente vai ter 4. Então, se não é ácido, nem base, nem óxido, esses dois aqui só podem ser... Óxido. sais. Tá. Sais. Nitrato, bicarbonato, nitreto, nitrito, é tudo sal, tá? Beleza. Sais. Tanto que são esses aqui, ó. Esse daqui tá na água, no rótulo da água. Esse daqui é aquele pozinho que a gente usa para limpar joia quando tá meio fundo, assim, por causa da pele, né? Que quando a pele ela reage. Tem gente que usa para fazer limpeza de panela, coisas do gênero, tá? Então é um sal. Vamos lá, então. Vamos para... Agora a gente já sabe que esses dois são ácidos, esses são bases, esses são sais. Letra A. Os compostos 1, 2, 5 e 6 pertencem às funções óxidas. Nós temos algum óxido sendo representado? Não. Não, certo? A gente tem ácido, base e sal. Então, a letra A não pode ser nossa resposta. Letra B. Os compostos 1, 2 e 6 pertencem às funções ácidos. A gente sabe que o 1 e o 2, sim, mas o 6 não é um ácido. O 6 é uma... Ou um... Sal. Sal. Então, não pode ser. Letra C. Os compostos 2, 5 e 6 pertencem às funções sais. A gente sabe que o 5 e o 6 são sais, mas o 2 não é sal. O 2 é um... Ácido. Então, também não pode ser a letra C. Letra D. Os compostos 3 e 4 pertencem às funções bases. Certo. Sim. Aí também não pode ser, porque os compostos 1, 2, 3, 4, 5 e 6 pertencem às funções óxidas. A gente já falou aqui, né? Que não tem nenhuma função óxido sendo representada nesses exemplos, certo? Então, só pode ser a letra D de Deus. Beleza? Entenderam? Sim. Sim, não, mais ou menos? Perceberam que só com a possibilidade de ter o nome já fica mais simples de entender qual é qual? Aqui, olhando, vocês lembram que da outra vez que a gente foi tentar resolver essa questão, a gente só olhou aqui, né? Então, a gente não tinha o nome dos compostos para dizer o que era. Então, assim fica bem melhor. Se você souber dar o nome ao composto, você consegue resolver qualquer problema de química que envolva as funções inorgânicas. Tá? Então, tem a resposta para vocês, né? Os dois ácidos, a base e o sal. Beleza, então. Vamos para a sétima questão. Muitas substâncias químicas são utilizadas com a finalidade de prevenir e tratar doenças.
Um exemplo é o do óxido nos cremes contra assaduras de dermatites que afetam bebês nos seus primeiros meses de vida. Geralmente, essas dermatites acometem a região da pele coberta pela fralda. A gente tem ali uma citação, né, de Ciscato, Pereira e Quemelo, além do Prote, num volume de livro de química, tá? A substância que pode ocorrer aquela citada, como exemplo no texto, vamos lá. Primeira situação, a gente está falando de um óxido. Essa função inorgânica é caracterizada por um oxigênio e outro elemento químico, certo? A primeira coisa que tem que estar na cabeça de vocês. Característica do óxido é oxigênio mais algum elemento químico. Observando nas alternativas, tem algum elemento que seja oxigênio mais outro elemento químico? Só tem o primeiro, né? Que é o óxido de zinco. Vamos lá. No segundo tem NaCl, que é um sal. Não tem nem oxigênio para estar sendo confundido, por exemplo. No segundo a gente tem o HNO3, que é o ácido nítrico. Também é um ácido, né? Mas também, se fosse olhar pelo oxigênio, tem o nitrogênio e o hidrogênio, então são 2 elementos químicos e não 3. E o terceiro também, que é uma base, a gente tem o cálcio, junto com o hidrogênio e o oxigênio. Então, também são 3 elementos químicos, também não podem configurar um óxido. Então, a letra A é a única que tem um oxigênio e outro elemento químico configurando um óxido. Por isso, a resposta certa é o óxido de zinco, letra A. Ok? Bem simples, né? Sim. Vamos para a última questão, então. O suco extraído do repolho roxo pode ser utilizado como indicador do caráter ácido, neutro ou básico de diferentes soluções. Misturando-se um pouco de suco de repolho e da solução, a mistura passa a apresentar diferentes cores segundo sua natureza, de acordo com a escala abaixo. Então, a gente tem uma escala de cor, que vai do pH 1 no vermelho até o pH 14 no amarelo, certo? Algumas soluções foram testadas com esses indicadores, produzindo os seguintes resultados. Vamos lá. Nós temos, então, 4 substâncias, 1, 2, 3 e 4. A primeira é amoníaco, a segunda leite de magnésia, a terceira vinagre e a quarta leite de vaca. E aí dão as respectivas cores aqui, certo? Então, vamos lá. Para o amoníaco verde, o pH é ácido, básico ou neutro? Básico. Básico, muito bem. Passou do 7 é básico, antes do 7 é ácido, no 7 aqui, né, é neutro. Beleza. Leite de magnésia, ficou azul. Ácido ou base? Básico. Básico. Então, a gente tem básico, básico. Vinagre ficou vermelho. Ácido. Ácido. E, por último, mais ou menos importante, o leite de vaca ficou rosa. Ácido. Então, a gente tem básico, básico, ácido, ácido. A letra correta, então, é a letra E. Certo? Acho que essa era a mais fácil de todas. Em relação, então, às funções inorgânicas, fica alguma dúvida ainda? Em alguma questão? Ficou alguma coisa meio perdida? Ou estava suave? Não, professora, é que foi só a primeira que eu não entendi. A primeira é que eu não entendi, que eu precisei entender mais. O resto tá suave, tá? Mas agora tu entendeu? Agora sim. Beleza. Então tá tranquilo. Sim. Olha só. Vocês têm lá no material de apoio de vocês aqueles quadradinhos com os conceitos das funções inorgânicas. Então, a atividade dessa semana é essa. Vocês vão montar para mim um mapa conceitual, né? A gente já fez antes das aulas acabarem, vocês devem se lembrar, certo? Colocando, então, as funções inorgânicas do centro e puxando aí os outros conceitos que estão relacionados. Aí vocês mandam uma foto do mapa conceitual e me enviam, tá bom? Bem suave. Só recortar lá bonitinho, depois... Não esqueçam que não é só colar os conceitos e ligar, né? Tem que escrever uma frase, né? Uma palavra, uma coisa assim no meio, né? Pra gente dar
para ter uma conexão, né? Não esqueçam disso, que, né, em março a gente quase se pegou na sala por isso, né? Tem que fazer certinho como eu ensinei vocês ano passado, tá bom? Para terça-feira, tá? Vocês podem me mandar na terça-feira de manhã, por exemplo? Bah, deixa eu pensar. Tá, pode ser na terça de manhã. Eu vou marcar meio-dia a entrega. Dá tempo de eu olhar até as 4 o que vocês fizeram. Aí a gente conversa aí, se ficou algum erro conceitual, a gente conversa, retoma. E aí começa o próximo capítulo, ou enfim. Aí eu vou ver com a Ariela como é que a gente faz, tá bom? Beleza? A Giovana sabe fazer um mapa conceitual, Giovana? Tu não estava na aula com a gente no passado, né? O que é? Tu sabe fazer um mapa conceitual? Acho que não. Tá, então beleza, deixa eu terminar de gravar aqui. Bom, vou gravar porque vai que alguém também tá perdido, não sabe o que é, né? Beleza. Um mapa conceitual, eu vou mandar uma foto. Ah, acho que eu consigo compartilhar aqui. Peraí. Uma janela, não. Uma guia do Chrome. Aqui, ó. Vocês estão vendo? Estão vendo aqui? Sim. Giovana, tá vendo? É mais ou menos isso aqui, ó. A gente coloca um conceito-chave e vai puxando, então, outros conceitos-chaves e escrevendo frases para fazer a conexão, tá? Aqui, ó. É composto de frases ligadas, de conceitos, identifica relacionamentos que ligam conceitos. É como se a gente conseguisse fazer a leitura de um texto através de um mapa conceitual. O lado bom é que na apostila de vocês os conceitos já vêm prontos. Você só tem que recortar os conceitos, colocar numa folha de papel, em branco lá, e aí fazer essas conexões, né? Por exemplo, assim, as funções inorgânicas são compostas por 4 possibilidades. Aí coloca lá sal, base, óxido e ácido. O sal tem a definição daí coloca lá a definição de sal. Um exemplo de sal é NaCl. No caso do óxido, entendeu? Vai organizando, sistematizando. Tem vários exemplos na internet de mapas conceituais que vocês podem estar olhando para lembrar como é que faz, a galera que esqueceu, né? Então, aí, ó, a gente tem os conceitos chaves nas caixinhas e tem as conexões, então, feitas com frases de ligação, que vão ligar um conceito ao outro. Entendeu, mais ou menos? É, mais ou menos. Tá. Vou ver o seguinte, então, ó. Tu dá uma olhada, se tu botar mapa conceitual no Google, aparece várias imagens, ó. Várias imagens, várias. E aí tu já tem meu WhatsApp, qualquer coisa que tu tiver dúvida, tu pode me mandar uma mensagem. Os alunos aí também, se tiverem alguma dúvida também, podem mandar mensagem para mim. Quem não veio para aula também pode mandar mensagem para mim, que eu respondo vocês sempre que possível, tá? Aí eu tiro as tuas dúvidas se tu tiver alguma coisa. Mas é bem simples, tá? Não é nada difícil. Parece difícil por causa do nome, mas não é, eu juro. Tá? Tá bom? Sim. Então tá. Então,